Bom dia, mais um estudo do Vem Segue, onde eu vou compartilhar aqui 2º Nef, capítulo 31, versículo 17. Ontem eu falei sobre a fé no Senhor Jesus Cristo, que nos leva ao próximo passo, que é o arrependimento. Aqui no versículo 17, Nef diz o seguinte: para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar, porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água. E vem então a remissão de vossos pecados pelo fogo, pelo Espírito Santo. Então, ele fala aqui que a porta pela qual nós devemos entrar, assim como o batismo é essencial para nós voltarmos à presença de Deus, ele diz que a porta que nós devemos entrar é o arrependimento e o batismo. Então, o arrependimento não é algo opcional para que nós possamos entrar no reino de Deus. Nós temos que nos arrepender. Todas as pessoas pecam. Então, todas as pessoas têm essa necessidade de se arrepender. Bom, então o arrependimento ele se torna o caminho para nós voltarmos à presença de Deus. Lembrando que a figura central no plano de salvação é Jesus Cristo e sua expiação. Embora nós possamos nos arrepender de nossos atos, do que nós fizemos, né, por si só isso não apaga os nossos pecados. Sabe aquela pessoa que fala assim: ah, hoje eu paguei pelos meus pecados porque sofreu, porque trabalhou muito. Algumas pessoas usam essa filosofia, né? Usa esse termo e falam: ah, hoje eu paguei pelos meus pecados. Ou até mesmo uma pessoa que está acamada, com muitas dores: ah, eu estou pagando pelos meus pecados. Essa é uma filosofia errada, porque somente Jesus Cristo, ele foi o único que pôde pagar pelos pecados de toda a humanidade. Bom, então essa é uma filosofia errônea. Bom, o presidente Nelson ele diz o seguinte, ele diz: todas as pessoas precisam arrepender-se? A resposta é sim. Muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias muito sérias. Entretanto, esse sentimento de punição e que é engrejado por Satanás, ele tenta impedir que confiemos em Jesus Cristo, que está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e nos santificar. Então o arrependimento é para todas as pessoas. O arrependimento, eu costumo dizer, né, que ele é uma ponte que leva os nossos pecados até Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que pagou pelos nossos pecados. Então, sem a expiação de Cristo, todas essas coisas seriam em vão. Embora eu pudesse me arrepender e não cometer mais o mesmo erro, né, aquele pecado, aquele erro que eu cometi não seria apagado se não fosse a expiação de Jesus Cristo. Bom, eu vou falar aqui sobre os passos do arrependimento. O primeiro passo do arrependimento é reconhecer que fez algo errado. Segundo, se sentir mal pelaquilo que você fez, né? Terceiro, né, você deve pedir perdão a Deus pelo pecado, pela ofensa que você causou. Quarto é restituição, né? Se você roubou, você tem que devolver, né? Se você ofendeu uma pessoa, você tem que pedir desculpa, né? E por isso que existe alguns pecados que são mais graves do que outros, que tem alguns pecados que não tem como você restituir, né? Por exemplo, se você tirou a vida de alguém, como é que você vai devolver, né, a vida daquela pessoa? É muito complicado. Então tem pecados que é mais difícil de você ser perdoado. A lei da castidade, né? Se você quebrou a lei da castidade, como é que você vai devolver a lei da castidade para aquela pessoa? Não tem como. Bom, e por último, e quinto, né, abandonar o pecado, não voltar mais a cometer o mesmo erro. Bom, eu separei aqui algumas palavras do que significa arrepender-se, tá? Em algumas línguas diferentes aqui. A primeira delas está escrita assim: a palavra arrependimento indica a expressão perceber depois e implica em mudança. Em sueco, a palavra é difícil falar essa pronúncia em sueco aqui. Ao meu ver, parece que está falando omvänd, que significa simplesmente voltar atrás, né? Então, arrependimento permite que você volte para trás e comece ali novamente. Isso devido à expiação de Jesus Cristo, conforme eu estava falando. Então, ele fala em outras línguas também, ó. Aqui quem está falando é o presidente Nelson, ele diz: quando Jesus usava o termo arrepender-se, seus discípulos registravam essa ordem de linguagem grega com o verbo metanoeu.
Essa palavra forte tem grande significado. O fixo meta significa mudar. O fixo está relacionado a 4 termos gregos importantes, né? Então a palavra arrepender-se se implica em 4 termos importantes. E ele começa a falar aqui o seu significado. Ele fala que é mudar a mente, mudar o conhecimento, mudar o nosso espírito e o nosso sopro, ou fôlego, ou respiração, né? E ele continua dizendo assim, quando Cristo, né, quando Jesus nos exorta a arrepender-nos, pediu que mudássemos, que transformasse nossa mente, nosso conhecimento e espírito e até nossa respiração. Um profeta explicou que tal mudança significa respirar com gratidão por aquele que concede cada sopro de vida, né? E também faz todo sentido também. Você já viu quando você está com raiva, como é a respiração de quem está com raiva, né? Que está zangado? Aquela afoitamento, não, é diferente. Então, até mesmo em grego aqui significa mudar até mesmo a maneira de respirar, tá bom? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.